Esse Jesus maravilhoso, desse Jesus que para muitos está tão distante lá no céu, ou para muitos está morto ainda, mas nós sabemos que esse Jesus vive, ele é vivo, ele é poderoso. Ele diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. É esse Jesus que lá na ilha de Patmos disse para o apóstolo São João: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que vivo, mas fui morto. E eis que agora estou vivo e vivo para todos sempre. E tenho em minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Esse Jesus ressurreto. Esse Jesus que entrou na nossa vida através do Espírito Santo. Esse Jesus que faz morada no nosso coração. É Ele que é o Consolador. É Ele que nos conforta, que nos consola, que nos orienta, que nos dirige. É o Espírito Santo de Deus. Mas nessa noite, eu estava aqui me lembrando de algumas passagens da Palavra de Deus. E me lembro quando aqueles 4 homens baixaram aquele paralítico até a presença de Jesus lá em Cafarnaum, naquela casa. E Jesus olhou para o paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. Não há algo tão grande, tão grandioso, tão poderoso, como aquilo que Jesus fez na cruz por nós, morrendo no nosso lugar, derramando o seu sangue, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Porque quando um homem está na presença de Deus, busca a presença do Senhor, e ouve a sua palavra, e crê que os seus pecados são perdoados, a Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida. Ou seja, essa pessoa recebe o dom da vida eterna, a salvação que Jesus lhe proporciona. Então não há algo mais importante do que ter um encontro com esse Jesus e ter os nossos pecados perdoados. Acontece que os fariseus que estavam ali naquela casa, em Cafarnaum, eles estavam ali para criticar Jesus. Não estavam ali para aprender, para ouvir a palavra, para crer. Eles não estavam ali para ser abençoados, mas estavam ali para criticar. E quando eles ouviram Jesus falando para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, no coração de cada um deles, eles disseram: quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Mas aqueles fariseus, que eram os religiosos daquela cidade, eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles eram religiosos ao extremo, mas não conheciam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus, aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Eles não reconheceram em Jesus como Salvador, mas estavam criticando. E esse Jesus que conhece todas as coisas na sua onisciência, ele disse: o que vocês estão arrazoando no seu coração? O que vocês estão aí duvidando, desacreditando? O que é mais fácil dizer para este homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer para esse paralítico: levanta, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ora, o paralítico se levanta, toma o teu leito. O paralítico se levantou e saiu segurando a sua maca, a sua cama, na qual ele estava deitado, levando embora, para que jamais se esquecesse que o milagre que aconteceu na sua vida foi Jesus quem operou. Ele saiu curado, mas o maior milagre que ele recebeu não foi a cura física, foi o perdão dos seus pecados. Esse Jesus tem poder
para curar, para abençoar, para libertar, mas tem poder, só Ele tem esse poder de perdoar pecados. Só Ele. Ele entra na vida da pessoa e perdoa os pecados. Porque quando a pessoa é perdoada, ela recebe aquela paz, aquela alegria da salvação, ela recebe a presença do Espírito Santo, sua vida se transforma, ela é uma nova criatura. Porque é isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a pessoa, quando ela encontra Jesus e é perdoada, ela experimenta uma felicidade tremenda, uma alegria profunda que o mundo não conhece. Mas a pessoa que se encontra com Jesus, ela experimenta isso, sua nova vida em Cristo. É esse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele operava no passado, Ele opera nos dias atuais e continuará operando, curando, abençoando, salvando todos aqueles que creem na sua palavra. Por falar, também me lembro agora, no Velho Testamento, de um homem que estava marcado para sofrer o resto de sua vida. Era um homem importante, era o capitão de um exército poderoso, que era o exército da Síria. E esse homem estava sofrendo muito, porque ele foi acometido da lepra. E naqueles dias, a lepra era algo terrível. Hoje, graças a Deus, com o avanço da ciência, eles controlam, tem remédio, a pessoa tem uma vida normal. Mas naqueles dias era terrível. Primeiro porque a lei judaica considerava a lepra como algo terrível, uma maldição. A pessoa não podia conviver na cidade com sua família. Ela era expulsa da casa. A própria família queria ficar livre, longe dessa pessoa. Então ela ia para a aldeia dos leprosos, para a comunidade onde só havia leprosos. E ali ela terminava os seus dias. E esse homem chamado Naamã era um capitão do exército da Síria, homem importante, homem que conquistou tantas vitórias nas suas batalhas, estava sendo dominado pela lepra. Ela começa devagarzinho e vai tomando o corpo todo. E é terrível, na época era um terror, porque quando ela toma o corpo, pedaços do corpo, começa até mesmo a cair dedo, ponta do dedo, dedos dos pés, depois começa a carne a soltar. É um horror, era um horror. Por isso que na Bíblia a lepra simbolizava o pecado, na lei judaica. Então, um dia esse homem volta para casa, voltando de uma batalha que ele foi vitorioso, e ele viu o sofrimento no lar da esposa de Naamã, do próprio Naamã. E essa menina fala assim: olha, se Naamã, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, lá tem um homem de Deus e ele seria curado. Olha a importância de uma simples jovem que era empregada numa casa, servia numa casa. E ela fala para aquela família: se ele estivesse lá em Israel, tudo podia mudar. A vida dele podia mudar. Sua sorte mudaria. E ela chega e conta para o marido: olha, a menina que trabalha com a gente aqui, ela disse que se você estivesse lá em Israel, lá tem um homem de Deus que pode curar essa lepra.
Imagine esse homem enrolado, escondendo a lepra, sofrendo. Ouve essa palavra e ele vai para Israel com as cartas do rei da Síria. Olha, atenda meu general, atenda meu capitão aí. E meu comandante. E ele, o homem natural não entende as coisas de Deus, gente. Ele achou que era o rei que podia curá-lo. E ele vai até o rei de Israel e fala: olha, quero ser curado dessa lepra. Aí o rei fica desesperado. Fala, como você quer ser curado? Quem sou eu para curar você? O rei da Síria está procurando ocasião para poder me atacar. E aí Naamã começa a voltar para casa sem esperança. Mas Deus tinha um plano. E Deus avisou o homem de Deus, que era o profeta Eliseu. Manda alguém lá. Fala para Naamã que ele pode ser curado. E então Naamã procura o profeta Eliseu. Diferente, o rei no seu palácio, na sua opulência, e o homem de Deus é um homem simples, mas usado por Deus tremendamente. E aí então Naamã com sua comitiva vai em busca do homem de Deus, do profeta Eliseu. Quando chega ao longe, manda avisar: olha, chegou aí o general, chegou aí Naamã. E o homem de Deus lá dentro da sua casa, imagina que era uma casa simples, manda o seu auxiliar, o Geazi, vai lá e fala para Naamã descer até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Fazendo isso, com certeza, sua história muda. E ele vai até próximo do rio. E chega dentro do rio, ali se manifesta algo terrível. O orgulho. Ele fala: poxa, eu vim aqui, o profeta nem veio me receber. E manda eu pular nas águas, mergulhar nas águas desse rio. Lá na Síria tem rios com água mais clara, mais limpa, águas cristalinas. E ele manda descer nas águas do Rio Jordão. Devia ser águas turvas, né? Não tão limpas como lá as águas claras lá da Síria. Mas era o seu orgulho. Ele se achava bom demais. E, consequentemente, ele não ia pular naquelas águas. E voltaria com a lepra para casa. Mas sempre tem pessoas, é bom ter pessoas do nosso lado, pessoas ponderadas, verdadeiros amigos. Falou: Naamã, se pedisse para você fazer algo mais difícil, você não faria? Se pedisse para você fazer coisa bem mais difícil, você não faria? O que custa você mergulhar nas águas do rio? Sabe, gente, Deus, Ele opera de uma maneira simples. Não eram as águas que ia curar Naamã, mas era o fato dele crer, dele ter fé, de ele obedecer. O orgulhoso não gosta de obedecer, o soberbo não gosta de obedecer. É por isso que Deus não abençoa a pessoa orgulhosa. Deus não abençoa a pessoa soberba. Mas Deus dá graça àquelas pessoas humildes. Aí então ele ouviu. E se aproxima das águas do rio. E entra. Mergulha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O profeta não mandou 7 vezes, 6 vezes. Ainda continuava com a lepra. Mas a obediência tem um poder tremendo. Quando ele completou o 7º mergulho, ele sai das águas completamente curado. Não tinha mais marca da lepra. Estava livre da lepra. E quando Deus faz a obra, Deus faz completa.
Deus não só curou a lepra, mas a Bíblia diz que a sua pele estava tão bonita, restaurada com a pele de uma criança. Deus fez uma obra completa na vida de Naamã. Então, o mergulhar nas águas era uma coisa simples. Era questão de obediência. E Deus, ele opera assim, gente, numa campanha como essa. Você está com propósito, fazendo um voto a Deus. É simples. Mas tudo vai da obediência. A obediência atrai o milagre. A obediência atrai a bênção de Deus. E Deus fez uma obra completa na vida de Naamã e foi livre daquela lepra. Mas ali ele conheceu o poder do Deus de Israel. Um Deus poderoso. Quando eu vejo a cura de Naamã, Deus limpando a lepra de Naamã, deixando a sua pele restaurada com a pele de uma criança. É isso que Deus faz na vida do homem e da mulher quando ouve a palavra e crê. A lepra, que é o pecado, simboliza o pecado, que está no coração do homem. Deus limpa por completo. Deus restaura por completo. Não são as águas do Rio Jordão, mas é o sangue de Jesus que limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados e nos dá aquela certeza de que somos filhos de Deus. E agora a palavra de Deus é como a água. Quando Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Naamã, quando saiu das águas, a lepra havia desaparecido. À medida que eu vou conhecendo a palavra, que eu vou lendo, que eu vou ouvindo, que eu vou meditando, essa palavra vai limpando a minha vida. A minha forma de falar muda. Palavra torpe vai embora. Deus vai transformando a nossa mente. A nossa mente agora é a mente de Cristo. Deus vai transformando o nosso caminhar. Nós começamos agora a andar na luz. Ou seja, Deus não só perdoa os nossos pecados, mas Deus nos transforma por dentro e por fora. Ele nos limpa por dentro. E a nossa vida também se transforma. Por isso que está escrito, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Quanto mais você bebe dessa água, quanto mais você mergulha nessa água que é a palavra de Deus, mais a sua vida vai se transformando, mais você vai mudando, mais e mais, vai sendo transformado de glória em glória. É esse Jesus que opera na vida daquele que crê, na vida daquele que obedece, na vida daquele que age com humildade, que não seja orgulhoso a ponto de achar que sabe tudo, que não precisa de Deus. Não. Sem Deus nós nada somos. Mas com Deus nós faremos proeza. Com Deus tudo é possível. É possível o milagre acontecer na sua vida. É possível o milagre acontecer na sua casa. É possível o milagre acontecer na sua família. Nesta noite, a sua história pode mudar. Como mudou a vida de Naamã. Como aquele paralítico em Cafarnaum que vivia paralisado. Ele se levanta e sai com a cama levantada, glorificando a Deus. Uma coisa é certa. Nesta noite, Deus tem uma bênção para a sua vida. E você vai sair daqui, não levando uma cama, mas levantando a sua mão e dando glória a Deus pelo milagre que Ele vai lhe proporcionar. Vamos dizer glória a Deus? Vamos ficar em pé e vamos fazer a nossa oração nesta noite em nome de Jesus.